Pronto, tá gravando aí. Vocês viram aí que eu mandei o link. O link que eu mandei tem aí as aulas atualizadas com o conteúdo das últimas aulas de ontem à noite, né? E depois eu vou mandar daqui a pouco um PDF com algumas das questões, né, que os monitores vão resolver. Mas a princípio eu adianto que as questões que eles vão fazer de imediato são as do livro mesmo, né? Então na sessão ainda referente a primeiro final de semana. Então, assim, as questões que os monitores vão resolver com vocês hoje são questões ainda de lógica e conjuntos, certo? Eu vou mandar algumas questões extras numa lista que eu digitei para que, se o monitor quiser usar essas questões, também resolver. E vocês também quiserem dar uma olhada nessas questões, vocês poderão resolver. Só ver aqui, cores, né? Se eu mando logo aqui. Vou encaminhar aqui, deixa eu pegar no. Vou encaminhar para vocês as listas que eu passei para os tutores. Então, vou pegar aqui. São duas listas de exercícios, né? Elas têm questões referentes às partes de lógica e conjuntos. Só um minutinho, estou procurando aqui. Então, eu passei aí agora, mandei no grupo duas listas. Tem lista um, lista 2. Então, são questões de lógica e conjuntos. Eu sugiro que você faça também algumas dessas questões aí. Primeiro o livro, né? Priorizem o livro, né? Começa a fazer primeiro do livro. Mas separem também depois um tempinho para dar uma olhadinha nessas questões aí. Passei essas questões para os tutores e pedi para que os tutores dessem uma resolvida com vocês. Então, eles poderão escolher algumas dessas questões daí. Tá certo? Pois é isso. Bora a parte aqui de domínio e imagem. Então a gente tem, né, como a gente viu agora há pouco, vamos considerar aí uma função. Então você tem o conjunto A, o B e uma aplicação que associa os elementos de A aos elementos de B. Então, essa função f, a gente vai dizer assim, ela tem domínio e ela tem imagem, certo? Então o que é que vocês vão entender por isso? O domínio é sempre o conjunto de partida. Então, se vocês forem analisar pelo um diagrama, o domínio é sempre o que está aqui, do lado esquerdo. É onde saem as setinhas, né? É de onde eles saem. Conjunto de partida é o domínio. Então, quando você tem f de A e B, o domínio sempre é o A todo. Ou seja, o domínio de f é o conjunto A. Do lado direito, você vai ter o seguinte.
como eu mencionei antes de encerrar a primeira aula, o lado direito todinho a gente chama de contradomínio. Que aqui é o domínio, o outro lado contrário a gente não chama de contradomínio. Contradomínio. Você tem domínio e aqui você tem contradomínio. Os elementos que estão no domínio, eles estão associados a alguns elementos do contradomínio, alguns, né? Só que ele não associa necessariamente a todos, ele associa-se a alguns. Então, esses que estão associados, esses que recebem, eles vão ser chamados de imagem. Então, a imagem só são os elementos que recebem alguém do contradomínio, do domínio. Então, naqueles diagramas que a gente fez, a gente percebeu que nem sempre a imagem coincide com o contradomínio. A imagem pode ser só um subconjunto de lá do contradomínio, ele está contido no contradomínio, mas não necessariamente ele vai ser todo o contradomínio, certo? Quando elas coincidem, nós vamos ver mais para frente que ela recebe um nome especial, a função. O nome vai dizer que a função é uma função sobrejetiva, ou seja, uma função que ela tem essa caracterização, ou seja, todo mundo do contradomínio recebe alguém do domínio, mas nem todas as funções satisfazem isso, certo? Então, domínio e imagem vão estar associados aos dois conjuntos, de saída e o de chegada, certo? Claro, aqui são exemplos via diagrama, são fáceis a gente olhar assim e analisar. Então, quando você tem o diagrama, é bem fácil você entender quem é o domínio, quem é o domínio, quem é a imagem. Mas como é que a gente faz isso quando os conjuntos são numéricos, né? Quando a gente tem exemplos numéricos, né? Então, como é que nós sabemos, através da representação no plano cartesiano, quem é o domínio e quem é a imagem? Então, ele separa aqui domínio e imagem. O domínio é o conjunto das abscissas dos pontos, tais que as retas verticais conduzidas por esses pontos interceptam o gráfico de f. Isto é o conjunto formado por todas as abscissas dos pontos do gráfico. Então vamos entender o que é que ele está dizendo com isso. A abscissa que a gente viu, a abscissa é o eixo dos x, ou seja, é o eixo horizontal. A ordenada é o eixo dos y. Então é o eixo vertical. Claro que o gráfico de uma função, o desenho que representa aquela função, ela não precisa ocupar todo o espaço. Então veja esse primeiro exemplo aqui, ó. Nesse primeiro exemplo, no gráfico, se você olhar, o desenho começa nessa ponta aqui, certo? E termina nessa outra. Aí você tem que olhar para o x e tem que olhar para o y. No x, ou seja, na horizontal, que é o eixo das abscissas, o que é que vai acontecer? O gráfico começa onde? Ele começa no -2, né? O desenho aqui. Ele começa aqui nesse ponto e ele vai até aqui. Ele não vem até aqui, senão o desenho continuaria, né? Ele está vindo só daqui até aqui. Então ele está pegando todos os elementos de 2 até 1. Você pode representar isso usando a notação de intervalo. Ou seja, são os x que estão em R, tal que o x está entre -2, ou seja, x, -2 é menor que x e menor ou igual que 1, certo? Então isso aqui é o domínio. Nesse mesmo exemplo, você analisa a imagem. A imagem você vai olhar no eixo Y. No eixo Y, esse gráfico começa aqui, ó, no 0, e ele termina aqui no 4. Ó. Então, ele vai do 0, subindo aqui até chegar ao 4. Então, a imagem são os Ys, né? Que é na vertical, que vão de 0 até 4. Então tá aqui na representação de intervalo. Então 0 menor ou igual que y menor ou igual que 4.
Aí você determinou aqui quem é o domínio, que é a imagem, utilizando o gráfico. Tá claro? Sim. Esse outro exemplo, o 2 aqui. O gráfico é essa curvinha aqui, ó. Ele começa nessa ponta aqui, termina nessa outra. Então o gráfico vem daqui até aqui. Vamos imaginar esse gráfico sempre assim. Sempre que tiver o gráfico, um desenho assim, ó, qualquer desenho, você faz um tracejado numa ponta e faz um tracejado na outra. Aí você vai saber em que eixo, assim, no eixo X, aonde é que ela começa e onde é que ela termina. Então, ó, esse tracejado aqui no -2, você percebe que ela vai começar aqui, no -2, e vai até o 3. Então, você vai pintar aqui no eixo X, do 2, -2, até o 3. Então, você fez aqui X real, de -2 até 3. Se você olhar no eixo Y, né, na vertical, o desenho começa aqui. Aí você faz a mesma coisa. Se o gráfico tem um pedaço assim, ó, aí você faz um traço aqui e outro traço assim. Aí você vai saber onde ele começa e onde ele termina. Então, no caso aqui, o desenho você vai pintar aqui do -1 e vai subir aqui até o 4. Então, toda essa reta vertical, do -1 até o 4 é a imagem. Tá certo? Vou analisar esses outros exemplos, porque às vezes ele faz vários exemplos e alguns são mais fáceis de analisar do que outros. Embora todos eles tenham o mesmo princípio, né? O princípio é o mesmo. Se você ficar atento, você não erra. Então vamos ver esse gráfico aqui. Esse gráfico aqui ele é bem diferente. O que ele é diferente? Ele é diferente no seguinte sentido. É, o domínio, se você olhar aqui, esse gráfico, ele é um gráfico que ele faz um pedaço dele, mas ele continua. Perceba que ele não marcou nenhum ponto aqui nessa ponta, né? Ó. Então, a princípio, esse gráfico aqui ele continua assim, ó. Do mesmo jeito aqui do lado direito, ele continua. Significa o quê? Significa que o domínio, se você for olhar no X, esses pontos aqui, eles estão associados aqui. Você pode pegar todo mundo aqui que eu estou pintando de verde, ou de azul. Todo mundo aqui você pode pintar. E a direita também. Só que ele deixou pintado de branco aqui no 2 e no -2. Significa que dizer que aqui no meio você também tem que pintar. Ou seja, você vai pegar todos os elementos X positivos, todos os X que estão aqui à direita, e todos os X que estão à esquerda. Você só não vai poder pegar aqui no zero. Significa dizer que o domínio dessa função pode ser qualquer número, real, x positivo ou x negativo. Só não pode ser x igual a zero. Logo, o domínio dela são os reais diferente de zero. Ou seja, qualquer número que você pegar aqui, ó, ele tem você pode associar algum no gráfico, qualquer um, ou em cima ou embaixo. Só que Com licença. Com licença. Por que não o zero? O senhor pode explicar, por favor? seu áudio está cortando, mas se eu entendi bem, sua pergunta é por que não o zero? É só você olhar que o zero não faz parte do gráfico. Se você olhar aqui para o zero, aí eu pergunto a você, esse zero está ligado a algum ponto do gráfico?
Se você traçar uma reta aqui, o 2 está aberto. A gente viu lá na aula do intervalo que quando o intervalo é aberto, nós não contamos com as extremidades. Então a gente não conta aqui nem com 2, nem com menos 2. Então o zero, que é o aqui do meio, ele não está associado nem a 2, nem a menos 2. E ele não está associado a nenhum ponto do gráfico. Porque se você traçar uma reta aqui, ó, ele chegaria no 2, mas o 2 está aberto. Se você traçar o zero aqui, ele chegaria no menos 2, mas o menos 2 está aberto. Então não conta. Qualquer outro ponto que você traçar um traço, ó, ele toca num ponto. Ó. Aqui, toca aqui. Desse lado, toca aqui. Desse lado, toca aqui. E assim sucessivamente. Mas o zero não. O zero ele não está associado a ninguém. Então ele não faz parte do domínio. Certo, entendido. Obrigado. No eixo Y, se você olhar o eixo Y, que é o da imagem, você vai perceber que esse gráfico ele tem dois pedaços também. O eixo Y, ele vai, esse desenho aqui, ó, se você fizer uma reta vertical, você vai pintar ele até aqui no eixo Y, mas o zero não conta. E daqui para cima. Mais uma vez, por que que o zero não conta? Porque se você olhar no eixo Y, o zero aqui, ele também não está associado a ninguém. Assim como o zero não estava associado a ninguém no Y, o Y, ou no X, o zero do X não está associado a ninguém do Y, o zero aqui no Y ele não tem nenhum elemento do X associado. Então quer dizer que esse gráfico, ele tem que partir do menos 2, o eixo Y. Ele tem que partir do menos 2, vai até o zero, mas ele não conta nem o 2 e nem o zero. Aí você tem que deixar aberto. Ou seja, ele vai no intervalo aberto de menos 2 até zero. Que em termos de equação, a gente coloca assim: y menor que zero e maior que menos 2. Quando a gente conta com os dois, a gente põe menor ou igual. Quando não conta, você põe só menor. Então você tem que deixar aberto no menos 2 e aberto no zero. Então o y está de menos 2 até zero. E na parte de cima, mesma coisa. Ele vai de. Ah, não, desculpa. Na parte de cima, desculpa, eu pintei no lugar errado. Na parte de cima, presta atenção. Na parte de cima, veja que essa setinha pintada aqui no um está delimitando o gráfico, ou seja, esse desenho nosso aqui, se ele continuasse, ó, ele não passaria para a parte de baixo do um. Ele não passa para a parte de baixo do um. Então quer dizer que você só pode pintar essa parte de cima, certo? É porque aqui ele não fez o pontilhado. Esse gráfico ele não continuaria. Essas retas que estão aqui embaixo, elas limitam o gráfico. Mais para frente nós vamos ver que essas retas elas recebem um nome. No caso aqui eu chamaria essa reta de uma reta assíntota, certo? Mas isso aí é uma coisa que eu vou explicar melhor mais na frente. Por enquanto é só para você entender que esse gráfico ele está limitado aqui pelo um. Então na imagem você só pode pintar do um até o 2, tá? Do um até o 2. Então você vai deixar aqui o 1 aberto, né? Porque ele também não faz parte. Você vai pintar entre um e o 2. Então, entre um e o 2, você vai colocar y menor que 2, maior que um. Então, ele está variando aqui entre um e 2, certo? Só uma observação que no livro aqui ele cometeu um errozinho na escrita. Ele colocou aqui ou, mas a imagem é esse e esse. Aqui o correto é ele ter colocado um e não um ou, certo? Porque se ele coloca ou, dá a entender que é esse ou aquele de cima. Mas a imagem, se o gráfico for esses dois pedaços, tanto é esse parte de baixo quanto essa parte de cima. Então aqui seria um i, em vez de um ou, certo? Vamos analisar esse último, esse, esse 4 aqui. Esse 4 ele faz várias setinhas, ó. Várias setinhas. O domínio, se nós olharmos, vamos pensar assim, ó. Vamos imaginar esse desenho assim. Ele
ele abriu no menos 2, então não conta o menos 2. Então é menor. Aí o x vai de menos 2 até o menos 1. Só que no menos 1 ele abriu aqui embaixo e pintou em cima. Quando acontece isso, esse que está pintado aqui em cima, ele conta. Quer dizer que o menos 1, a imagem dele, isso aqui é uma coisa que eu tenho que destacar com cuidado. Se eu perguntasse quem é a imagem de menos 1 pelo esse gráfico aqui, aí você está vendo uma bolinha aqui e outra bolinha ali em cima. Aí eu queria que alguém dissesse, quem é a imagem do menos 1 aqui? Ele está ligado ao 1 ou ele está ligado ao 2? Um. Não. Ligado ao 2. A gente viu que quando a bolinha for aberta, a gente não conta o número. Então, esse menos 1, ele está com a bolinha aberta no 1 aqui em cima. Então, a imagem do menos 1 não pode ser 1, justamente porque ele deixou a bolinha aberta. Agora, o menos 1 está com a bolinha aberta aqui em cima, no 2. Então, a imagem do menos 1 é o 2. Não é o 1, certo? A bolinha aberta, ela simboliza justamente que você não pode contar com esse número. Perceba só uma coisa. Se eu colocasse essa bolinha preta aqui, isso aqui deixaria de ser uma função, concorda? Por que deixaria de ser uma função? Porque o menos 1 estaria associado ao 1 e ao 2. E a gente viu lá na definição de função que um número não pode ter duas imagens. Você tem o menos 1, ele está ligado a 1 e o 2, se eu pintar essas duas bolinhas. Ó. Então não pode acontecer isso. Está ligado a duas. Aí nesse exemplo aí, professor, a imagem do menos 1 e do 1 é a mesma, né? Porque o menos 1 está ligado ao 2 e o 1 está ligado ao 2. Exato, que não é nenhum problema, né? A gente viu que pode. Como você observou aí, o menos 1 e o 1, ambos estão ligados ao 2. Mas isso aqui pode acontecer. Não há nenhum problema, certo? Vamos só continuar aqui no exemplo. Vamos continuar o que é que eu estava observando. O que é que eu estava observando aqui? Aqui no domínio, no caso o eixo X, você começou aqui no menos 2, veio, chegou no menos 1. O menos 1 ele tem imagem lá em cima, é 2. Esse pedacinho aqui, do menos 1 até 1, todo ele está ligado à parte preta aqui, ó. Então, do menos 1 até 1, também você pode ligar aqui. O 1 está ligado ao 2, então você pode pintar do 1 até o 2. Tem que ter cuidado só com os extremos, ó. O 2 está aberto aqui, então aqui deixa uma bolinha aberta. E aqui também. Ou seja, todos esses elementos aqui do domínio, que vão do menos 2 até o 2, eles têm associação com alguém lá de cima. Então, o domínio vai ser todos os x reais que estão entre menos 2 e 2. Já a imagem, vamos lá. A imagem dessa função. Se você olhar no eixo y, entre 0 e 1 não tem gráfico, ó, não tem pedaço de gráfico. Entre 1 e 2 também não tem pedaço de gráfico. Os gráficos só são esses pedacinhos aqui, ó. Esse pedacinho printado aqui no 2, ó, do lado, e pintado aqui do outro. E esse outro pintado aqui no 1. Ou seja, na imagem, qualquer elemento que você pegou aqui, ó, está associado só ao 1. E aqui em cima só ao 2. Então, os únicos elementos que estão recebendo alguém é o 1, que está recebendo essa setinha todinha, e o 2, que está recebendo esse pedaço e recebendo esse. Ou seja, a imagem só tem 1 e 2. Certo? Continuando. Aqui faz observações, né? Que as funções que a gente mais vai estar interessado, né, na matemática são as funções numéricas, ou seja, embora a gente trabalhe muito com esses gráficos, coloque A, B, C e tal,
Na prática, a gente vai estar usando mais funções associadas a números, então são, a gente chama de funções numéricas. Então, quando a gente colocar uma função f de um conjunto A em B, a partir de agora, assim, no capítulo que a gente vai entrar depois, para frente, até nesse ainda, para frente, nós vamos estar trocando esse A e B por conjuntos de números. A gente viu nas aulas passadas, no capítulo de conjuntos, conjuntos numéricos. Então, a gente viu o conjunto dos naturais, a gente viu o conjunto dos inteiros, a gente viu o conjunto dos racionais, dos reais. Então a gente pode estar trocando esse A e B por funções assim. Posso colocar uma função dos naturais, posso colocar uma função dos inteiros nos naturais, uma função dos racionais nos inteiros, ou seja, eu posso estar trocando esses conjuntos A e B por funções assim. Em grande parte, a gente vai usar mais funções de R em R, porque ele é o conjunto maior, no seguinte sentido, ele é o conjunto, para nós aqui seria o conjunto universo. Então, sendo um conjunto com mais elementos, vamos pensar dessa forma, ele é o conjunto que interessa mais a gente, porque é o conjunto onde a gente vai poder ter mais funções. Claro, no sentido de quanto maior o conjunto, mais funções você pode definir em cima dele, porque fica melhor de você obter objetos dentro dele. Vamos pensar dessa forma, tá? Para facilitar o nosso entendimento. Então vamos continuando. Deixa eu apagar aqui para a gente rabiscar aqui. Pega aqui uns exemplos, né? Aquela função a gente já trabalhou hoje, lembra? Que é a função que eu chamei de y igual a 2x, que é aquela função que a gente fez aqui há pouco, né? É aquela função que pega um número e multiplica por 2. A gente já viu essa função hoje. O que que acontece? Como é que a gente sabe qual é o domínio dessa função? Você tem assim 2x. Se eu perguntar quem é o domínio dela, para você entender quem é o domínio, quando a gente não diz, porque assim, uma vez que você coloca f de R em R, aqui já está claro quem é o domínio, já estou dizendo quem é. O domínio aqui já seria o R. Só que em algumas, quando a gente está estudando domínio e imagem, para você entender o que é o domínio e o que é a imagem, ele, o livro, né, os exercícios, não, em todos os livros, o que é que eles fazem? Eles jogam a lei que associa a função, né, no caso a f, e ele pede que você analise quem é a função. Aí você faz assim, você olha para a expressão e olha se tem algum ponto, algum número que você atribua aqui que não possa ser calculado. Por exemplo, qualquer número que você pegar, você pode calcular o dobro dele. Qualquer. Seja ele negativo, positivo ou zero. Então, significa que você não tem nenhum problema na definição. Logo, nesse caso, você tem que o domínio dessa função é todos os reais. Porque qualquer número que você multiplicar por 2 não importa, ele é um número real. Se x é um número real, o dobro dele também é um número real. Então o domínio dele é os reais.
Se você pegar também a função f de x igual a x ao quadrado, também todo número pode ser calculado o quadrado dele. Não interessa se ele é positivo, se ele é negativo, se é zero. Você pode pegar o número e calcular o quadrado dele, não há nenhum problema. Então, nesse caso aqui, o domínio também seria os reais. Se por acaso você pegar essa função y igual a 1 sobre x, o que é que essa função faz? Ela pega o número e inverte. É como se você estivesse pegando assim, você pega o x e calcula 1 sobre ele. Se você pegar um número qualquer e calcular o inverso, sempre vai existir a menos do zero. O zero é um número que não tem inverso. Se você quiser testar, pega essa calculadora, né, ou até no celular, pegue aí e escreva 1, aí coloca o símbolo de dividir, né? 1 dividido, aí põe o zero. Você vai ver que sua calculadora vai dar um erro. Sempre que você fizer isso, você pega o 1, escreve dividido, zero, põe igual. Ele vai dizer que tem um erro. Se quiserem testar, vejam aí nas calculadoras de vocês. Calculadora qualquer, ou então a calculadora do celular, não importa. Se você fizer isso em qualquer local, você vai perceber. É muito simples de você entender. O 1 não tem zero, porque o zero, o inverso não tem inverso. O zero não tem inverso. É fácil você entender isso, porque o inverso é aquele número que quando você multiplica por ele dá 1. O zero não tem isso. O zero você não consegue nenhum número que multiplicado por zero dê 1. Porque qualquer número multiplicado por zero é zero. Certo? Então, se você pegar 1 e dividir por zero em qualquer local, ele vai dizer que não pode dividir. Algumas calculadoras vão dizer não pode dividir por zero. Alguma calculadora pode dizer que é erro. Sempre vai dar algum problema, você vai entender isso. Então, quer dizer que essa função 1 sobre x, né, f de x igual a 1 sobre x, se você aplicar f de zero, vai ficar 1 sobre zero. Aí isso aqui não existe. Então você põe um E cortado. Não existe. Você não consegue fazer essa divisão. Quer dizer o quê? Que o domínio dessa função, você pode colocar qualquer número, com menos o zero. Aí você coloca o R asterisco, que quer dizer isso. Os reais sem zero. Ou, se preferir, também você pode escrever assim. Os reais menos, aí põe o zero assim. Porque aí você está dizendo que é todos os números reais, com exceção do zero. Outro que também é bem interessante, outra função que é bem interessante, essa daqui, ó. Função que você calcula a raiz quadrada de x. Se você colocar um número negativo, o que é que acontece? Menos 1. Raiz quadrada de menos 1. Raiz quadrada é o inverso do produto assim. Se você calcular um número vezes ele mesmo, a vezes a dá ao quadrado. A raiz quadrada do número é justamente a propriedade inversa. Quando eu calculo a raiz quadrada de um número, eu estou querendo encontrar um número A, tal que A vezes A deu B, certo? Então significa o quê? Que eu quero saber se existe algum número que multiplicado por ele mesmo dê menos 1. Não, porque um número multiplicado por ele mesmo sempre é positivo. Se o A tiver sinal, se ele é positivo, positivo, dá positivo. Negativo com positivo, o negativo dá positivo. O número é multiplicado por ele mesmo, nunca pode ter sinal negativo. Então não tem como você fazer um número vezes ele mesmo e dar menos 1. Não pode. Então significa que aliás, um número dá negativo. Então quer dizer que essa função aqui, eu não posso calcular a raiz de número negativo. Se eu colocar um número negativo e calcular a raiz, ele também vai dar um erro.
Você pode, mais uma vez, se quiser, pegar a sua calculadora, certo? Abre aí a calculadora, vai lá, coloca na raiz, aí coloca o número negativo. Ah, vou colocar aqui o 1 menos, ou menos 1, você põe assim, o símbolo de menos, certo? Menos 1, aí calcula a raiz. Ele vai dar um erro, vai dizer que não tem. Geralmente ele vai dar a palavra erro, certo? Então, você vai entender que não tem como se colocar aqui. Então, significa o quê, então? Que o domínio dessa função tem que ser só os reais positivos. Então, você não pode colocar número negativo. Pode colocar o zero? Pode. Se não tivesse o zero, eu teria que colocar um asterisco. Porque a raiz de zero dá zero, né? Por quê? Se você multiplicar um número por outro para dar zero, implica que esse número é zero. Porque zero vezes zero é zero. Então, raiz de zero pode, não tem nenhum problema. Você pode calcular f de zero, que é raiz de zero, que dá zero. Você não pode é fazer número negativo, certo? Aí aqui tem uns exemplos, né? Ó, exercício. Estabelecer o domínio à imagem das funções abaixo. Quem é o domínio aqui? Esse tem 0, 1, 2. 0, 1, 2. Quem é a imagem? Menos 1, 0, 1, 2. Menos 1, 0, 1 e 2. O 2 aqui fica de fora da imagem. Então você vai escrever domínio 0, 1, 2. Imagem menos 1, 0 e 1. O 2 aqui não está na imagem. Aí você vai só olhar quem é que representa aí o domínio de cada um desses exercícios, né? Cada item desse. Depois, ele bota aqui um exercício que nos gráficos ele pede para você encontrar o domínio da imagem. Aí esse aqui é igual esse que eu fiz aqui, ó. Esses exemplos aqui. Você vai olhar na horizontal, quem é o x, onde é que ele está variando, e quem é que ele está variando na vertical. Com isso aí você vai descobrir quem são os elementos que faz parte do domínio e quem são os elementos que faz parte da imagem, que fazem parte da imagem. Aí tem mais exercícios desse lado aqui, certo? Vamos escolher um aqui. Ó, esse exercício A126 ele é importante porque ele coloca várias funções diferentes. Eu vou até abrir aqui a lousa para a gente fazer alguns desses itens aí, tá? Eu vou resolver alguns desses exercícios aí para vocês entenderem como é que a gente analisa essa questão do domínio e da imagem através da expressão da função. Ele colocou o primeiro exemplo, deixa eu só olhar aqui no livro. 3x mais 2. Aí você usa aquela regra. Existe algum número que você possa colocar aqui, que esse valor não seja calculado? Bem, você pensa assim. Se eu colocar qualquer valor para o x, isso aqui vai ser um número real sempre. Então, qualquer número que eu calcular aqui, né, 3x mais 2, não tem problema, eu encontro um valor, certo? Não tem nenhum problema, eu vou encontrar um valor. Então, o domínio dessa função aqui é os reais. Eu posso atribuir qualquer valor real para o x, não há nenhum problema. No item B, ele coloca a função 1 sobre x mais 2.
Aqui já faço uma observação. Quando tem denominador, é muito importante você ter um cuidado no denominador. Vamos relembrar aqui do lado. A gente viu agora há pouco a função 1 sobre x. A gente viu que não pode ter zero no denominador, porque f de zero seria 1 sobre zero, e isso não existe. Aqui está parecido, ó. É uma função semelhante, 1 sobre x mais 2. A diferença é que no denominador não tem só x, tem x mais 2. Mas essa daqui, g, assim como essa daqui, o denominador não pode ser zero. Então, x mais 2 tem que ser diferente de zero. Mas se x mais 2 tem que ser diferente de zero, o x tem que ser diferente de quanto? Ó, isso aqui não pode dar zero. Então, o x não pode ser quem aqui? Menos 2. Exatamente. O x não pode ser menos 2. Porque se você colocar um menos 2, vai dar menos 2 com mais 2 dá zero. Logo, o domínio dessa função pode ser qualquer número real. Só não pode ser quem? Menos 2. Você escreve assim. Ou, se quiser, pode escrever assim também, ó. O domínio são todos os x reais, um x diferente de menos 2. Tanto escrever assim como assim está correto, tanto faz. É a mesma coisa. Vou fazer mais, né? Eu não Fazer. entendi não, professor. Repete aí a letra B. Vamos lá. Esse exemplo aqui, acho que dá para entender, né? Você tem aqui que a função 1 sobre x não pode dar zero no denominador. Porque se você aplicar um zero, vai ficar 1 sobre zero. E o zero não tem inverso. Então não existe. Foi que eu observei. Todas as funções que tiver um denominador tem que ter essa mesma preocupação. O que tiver dentro do denominador, o denominador é a parte de baixo, né? Numerador é a parte de cima. E a parte de baixo, denominador. É o de baixo. Então, perceba que a função 1 sobre x não pode ter zero embaixo. Essa função é semelhante. É 1 sobre x mais 2. Significa que o que está embaixo aqui, ó, não pode dar zero. Só que tem um valor de x aqui que se eu colocar, dá zero. Concordam? Que se eu colocar x igual a menos 2, embaixo vai dar menos 2 mais 2 e dá zero. Então, você observa que embaixo, o x mais 2 tem que ser diferente de zero. Então, qual é o valor de x que eu quero para que isso aqui não dê zero? Ó, o x não pode ser quem? O x não pode ser menos 2. Porque se o x fosse menos 2, né? Ó, menos 2 mais 2 daria zero. Mas eu não posso ter zero no denominador. Então você olha para o denominador, x, e percebe que ele não pode ser menos 2. Então x tem que ser diferente de menos 2. Logo, você conclui aqui que o domínio de G são todos os números reais que são diferentes de menos 2. Ou, se você preferir escrever assim também, domínio de G é os reais menos, ou seja, você retira o menos 2. Entenderam agora? Sim, professor. Ok, então. Vamos fazer mais. Vamos passar para o item C. O item C do livro. Esse aqui é o exercício do livro, né, que eu estou fazendo. Exercício A126. Eu fiz o item A, fiz o item B, vamos para o item C.
O item C aqui é o seguinte. X menos 1, x ao quadrado menos 4. Vamos ter muita atenção nesse aqui. Todos que têm denominador, eu já falei, você tem que ter cuidado com o denominador. O que é que não pode dar no denominador? Zero. 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 Pronto. Entenderam isso? O denominador não pode dar zero. Então, esse x ao quadrado aqui menos 4, ele tem que ser diferente de zero. Aí eu faço uma pergunta. Quais são os valores de x aqui que eu coloco aqui e isso dá zero? Dois. 2. Tem mais algum? E 4? Não. O menos 2 se encaixaria? E o menos 2. Vamos entender. Ó, porque o que é o quadrado, né? O quadrado é um número vezes ele mesmo. Então, pega o 2, né? Então, 2 vezes 2, que dá 4. Pega o menos 2 e eleva também ao quadrado. Então, é menos 2 vezes menos 2. Menos 2 vezes menos 2 também dá 4. Então, quer dizer que tem dois valores aqui, ó, que não pode ter. Nem o 2 nem o menos 2. Certo? Então, aqui não pode ser menos 2 e nem pode ser 2. Quer dizer que o domínio dessa função h, você pode escrever assim. Os reais, tira o menos 2 e tira o 2. Ou se preferir, você escreve assim também. São um conjunto dos x reais, tal que x é diferente de mais ou menos 2. Você pode colocar assim, mais ou menos 2. Né? Ou, se preferir, ainda pode escrever assim. Tudo é a mesma coisa, tudo são formas equivalentes de escrever. Ei, professor, aqui no primeiro que o senhor colocou, domínio de H igual números reais, aí esse tracinho é o quê? Menos. Ele pode estar assim, ele pode estar inclinado, deitado, tanto faz. Depende muito do jeito que você gosta de escrever. Você pode colocar menos, assim, pode colocar um traço assim. Isso quer dizer o quê? Que é os reais menos ou exceto, ou seja, você está considerando todos os reais. Só não pode ser menos 2 e 2. Vou fazer mais um exemplo. O item D dessa. Eu estou fazendo quase para todos os itens desse exercício. Vou fazer o D. Raiz de x menos 1. Ele chama a função de P. P de x, raiz de x menos 1. Vamos fazer aqui uma analogia. Nós vimos a função raiz de x. A gente viu que a raiz de x, ela não existe, raiz quadrada, né? Ela não existe raiz de número negativo, né? Então, o que está na raiz, aqui dentro, não pode ser negativo. Então, quer dizer que esse x tem que ser o quê? Maior ou igual que zero. Então, a gente pode escrever que o domínio dessa f aqui é os reais positivos. Não coloca asterisco, porque quando não coloca asterisco, aqui conta o zero. Ou se você preferir, pode escrever assim. O domínio de f são os reais, tal que x é maior ou igual que zero. Agora vamos fazer uma analogia, porque assim como a gente fez um sobre x com aquela outra, essa daqui também tem uma semelhança. O que está dentro da raiz, aqui é a raiz quadrada, o que é que está dentro da raiz? É isso, x menos 1. Então, assim como essa, o que está dentro da raiz tem que ser maior ou igual que zero.
Aí você pega tudo que está debaixo da raiz, que é x menos 1. Tem que ser maior ou igual que zero. Aí do jeito que está essa desigualdade, basta você ajeitar ela. Você pega esse número aqui, né? Passa para o lado de lá. Então fica x maior ou igual. Tudo numa igualdade ou numa desigualdade, quando troca de lado, muda o sinal. Então fica 1 mais 1. Ou seja, o domínio dessa função P são todos os x reais maiores ou iguais que 1. É só você pensar assim, ó. Pega o número zero. Se eu pegasse o P e aplicasse no zero, ficaria raiz de 0 menos 1. Aí daria raiz de menos 1. Aí não existe. Pega um número aí, 1 meio. Ficaria 1 meio menos 1. Daria raiz de menos 1 meio. Ainda é negativo. Também não existe. Agora, a partir do 1, ou seja, se você pegar o P no 1, já vai existir. Vai ficar 1 menos 1, que dá raiz de 0, que é 0. Ou seja, do 1 para frente existe. Então, do 1 para frente você pode calcular. Logo, o domínio dela são todos os reais maiores ou iguais que 1. Tá claro? É, aí ele vai fazer várias misturas, vamos dizer assim. Ele agora vai misturar uma função que tem raiz com uma função que tem denominador. Porque são os dois problemas que a gente tem que ter cuidado. É quando tem raiz quadrada de número negativo e quando tem denominador. E se tiver as duas ao mesmo tempo, né? Se tiver as duas ao mesmo tempo, o que é que a gente faz? Aí esse é um exemplo que eu vou fazer. Vamos fazer aqui mais um exemplo. É a letra E. Ele chama a função Q de x de, deixa eu ver aqui, é 1 sobre x mais 1. 1 sobre raiz de x mais 1. E aí, eu quero que vocês prestem muita atenção nesse exemplo. Quais são os dois problemas que a gente tem aqui? Primeiro, o que está dentro do denominador, o que está no denominador não pode ser zero. Então, essa coisa que está aqui embaixo não pode dar zero. Ou seja, a raiz de x mais 1 tem que ser diferente de zero. E também, se você tem que olhar a questão da raiz. O que está dentro da raiz é o x mais 1. O x mais 1 ele não pode ser negativo. Ele tem que ser o quê? Ele tem que ser maior ou igual que zero. Aí eu peço que vocês observem uma coisa. Para eu satisfazer as duas condições ao mesmo tempo, eu posso olhar para o x mais 1 e ele pode dar igual a zero? Pergunta. Estou perguntando. O x mais 1 pode dar igual a zero? Pode, porque aí não vem dizendo que ele tem que ser coisado igual, né? Exatamente. Aí ele poderia para satisfazer a condição da raiz, porque aí a raiz dele daria zero, né? Ó, x mais 1, se ele fosse igual a zero, daria raiz de zero que dá zero. Aí você satisfaria a condição da raiz. Só que eu quero as duas condições ao mesmo tempo. Eu quero que o denominador não dê zero e ao mesmo tempo seja positivo. Aí se ele der zero, eu satisfaço a raiz. Mas ao mesmo tempo eu complico o denominador, concorda? Sim. Verdade. Então, você tem que ficar atento. Então, como é que eu resolvo esse problema? Fácil. Aqui não é maior ou igual a zero. Aí o que é igual não dá certo. Então, você pega só o maior. Então, você vai pegar x mais 1 e diz que ele é maior do que zero. Porque se você fizer isso, você resolve os dois problemas ao mesmo tempo. Primeiro, ele fica diferente de zero.
Então já tira o problema do denominador dar zero. E ao mesmo tempo ele satisfaz a questão da raiz, porque x mais 1 é positivo, né? Ó, x mais 1 positivo. E raiz de número positivo existe. Logo, você resolveu o seu problema. Então tem que analisar as duas situações. Aí nesse caso aqui, x mais 1 ser maior que zero é a mesma coisa, se você quiser, passa o 1 para lá, depois da igualdade, e todo mundo já entende, né? Que quando eu passo um número para do outro lado da desigualdade ou igualdade, sempre que tem dois lados, quando você passa de um lado para o outro, muda de sinal. Então fica maior do que menos 1. Ou seja, eu quero dizer que o domínio dessa função Q são todos os números reais, tais que sejam maiores do que menos 1. Certo? Todos os números maiores que menos 1 satisfazem essa condição aí, tá? Vamos ver um exemplo. Vamos pegar a função Q. Todo mundo sabe que zero é maior que menos 1, né? Porque menos 1 é negativo. Então, o zero é maior que qualquer número negativo. Vamos aplicar ela no zero. Então, vai ficar 1 sobre raiz de 0 mais 1. Vai ficar 1 sobre raiz de 0 mais 1 é 1. Raiz de 1 é 1. 1 sobre 1 é 1. Perceba que dá certo se aplicar no zero. Não tem nenhum problema. Porque o domínio dela são todos os x maiores que menos 1. Quando você faz a reta, ó, aqui tem menos 1, aqui tem o 0, aqui tem o 1, 2. Então, todos esses números aqui, a partir do menos 1, você pode colocar. Ah, eu quero colocar aqui o menos 1 meio. Ah, eu quero calcular aqui no menos 1 meio. Não tem nenhum problema. Você pega aqui menos 1 meio, vai ficar 1 sobre raiz de menos 1 meio mais 1. 1 sobre raiz. 1 meio menos 1 meio dá 1 meio. Então fica 1 sobre 1 raiz de 2. Se você quiser, você faz aquela racionalização. Repete a primeira fração e inverte a segunda. Raiz de 2 sobre 1, que dá a raiz de 2. Ou seja, dá para calcular. Agora você não pode pegar números como a partir do menos 1, com menos 1, por exemplo. O x tem que ser maior que menos 1. Se eu aplicasse no menos 1, eu teria problema. Ficaria 1 sobre raiz de menos 1 mais 1. Então ficaria 1 raiz de 0. Ficaria 1 sobre 0. Aí não existe. Ou seja, só posso pegar do menos 1 para frente. Ó, se eu pegar o Q de menos 2, eu também teria problemas. Ó, 1 raiz de menos 2 mais 1. Então, 1 raiz. Menos 2 mais 1 dá menos 1. E isso aqui não existe, que é raiz de número negativo. Ou seja, quando tiver denominador, você tem que ficar muito atento para ver se esse denominador seu não zera. E se tiver uma raiz, ele tem que satisfazer também o fato dele ser positivo, a raiz. Tá claro isso daí? Está. Pronto. Então é isso aí. Nós fizemos várias coisas sobre funções. Para encerrar nessa sessão e a aula, né? Estamos já chegando no finalzinho. Mais uns 10 minutinhos eu termino. Vamos só observar aqui uma coisa sobre igualdades de funções. Vamos voltar para os livros, né? Vamos comparar as funções, né? Então, vou voltar aqui para o livro. Só um minutinho aí. Deu um probleminha aqui. Tava dando um probleminha na abertura do arquivo. Vamos ver aqui uma coisa interessante.
que é comparar as nossas funções. Então, isso aqui ele vai dar a definição, né, de funções iguais. Quando é que duas funções são iguais? Você tem aqui uma função f de a em b e uma função g, opa, de c em d. Então, para essas funções serem iguais, tudo tem que ser igual. Como assim? Primeiro, os domínios têm que ser iguais. Então, esse A tem que ser igual ao C. Os contradomínios também têm que ser iguais. Então, o B teria que ser igual ao D. Mas não só isso é suficiente. Você precisa que a própria função f coincida com a função g. Ou seja, quando você aplica f num número, dá o mesmo valor da g nesse mesmo número. Elas têm que ser iguais em tudo. Você tem que valer a igualdade do domínio do contradomínio e da regra que associa um número ao outro, né? Então, dá um exemplo. Conjunto B, menos 2 menos 1, 0, 1 e 2. Aí ele colocou duas funções, a função f de x igual a x menos 1 e a outra função g de x, x ao quadrado menos 1 sobre x mais 1. Ele está dizendo que essas funções são iguais. Então, veja bem, para elas serem iguais, então vamos considerar então, o domínio de f de g como sendo o mesmo. Então, tanto f eu vou considerar de A em B e a g também de A em B. Então, sendo assim, eu quero olhar se as imagens são. Então, eu vou aplicar f no 1, no 2 e no 3 e também a g. Se der os mesmos resultados, então elas são iguais. Então, vamos lá. F de 1 fica 1 menos 1, dá 0. A g, aplica aqui no 1. Fica 1 ao quadrado menos 1. Então, 1 ao quadrado é 1, menos 1. E embaixo, 1 mais 1. Então, 1 menos 1 é 0. 0 dividido por 2 é 0. O zero pode estar em cima, viu? Ó, numa fração, pessoal, não vai confundir. O zero ele pode dividir por qualquer número, não importa, porque dá zero. É só você pensar. Eu não tenho nada. Vou dividir para várias pessoas, eu não vou dar nada a ninguém. Ok? Eu não tenho o que dividir. Agora, você não pode pegar uma coisa e dividir por zero. Ou seja, você não pode, ao contrário, colocar zero aqui. Porque não vai dar um número aqui, certo? Porque se caso desse um número aqui, você teria uma contradição. Você faria extremos e meios, b vezes zero seria a, então você diria que o número a é zero. Mas isso aqui não pode. Então, é só você raciocinar um pouquinho em cima dessa ideia aí, que você consegue entender porque que o zero não pode estar no denominador. Certo? Então quer dizer que no primeiro número elas coincidiram. Ó. A f e a g deram o mesmo valor. Para o 2, f de 2. Então 2 menos 1, 1. G de 2. Aí troca aqui, ó. 2 ao quadrado, menos 1, sobre 2 mais 1. 2 ao quadrado é 4. 4 menos 1, 3. Embaixo, 2 mais 1, 3. 3 por 3, 1. Então elas também coincidem. No 3, 3 menos 1, 2. Então, f de 3, 3 menos 1, 2. A g do 3, 3 ao quadrado, menos 1, sobre 3 mais 1. 3 ao quadrado é 9. Menos 1, 3 mais 1, 4. 9 menos 1 é 8. Dividido por 4, 2. Então, elas também coincidiram. Logo, essas duas funções são iguais, ou seja, f de x é g de x. Certo? Aqui tem outros exemplos. Ei, professor, tá falhando. Não dá para Alguns ouvir exemplos, direito. eu vou depois voltar a falar deles, né? Eu vou tentar, né? Eu tô aqui dizendo, eu vou tentar, não vou dizer aqui, não caído, mas ela pode estar oscilando. Talvez ela esteja oscilando, então se ela estiver oscilando,
ela fica ruim. Vamos aguardar ela melhorar, tá? Esse tempo tá melhorando? Eu só escutei o senhor dizer que tá melhorando. O resto para trás não saiu, não. A justificativa da internet tá falhada, mas Certo. Volta aí um pouquinho. Eu não tô falando, agora vocês estão entendendo agora que eu tô falando? Tá conseguindo ver? sim. 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 Bem, o que eu estava falando não era de matemática, eu estava só falando o seguinte. Na primeira aula eu tinha prometido, né? Agora eu vou tentar, né? Eu não vou garantir certeza que eu vou conseguir. Eu vou tentar gravar pequenas aulinhas de 5 minutos, 10 rapidinhas, resolvendo alguns exemplos. Aí eu posto no canal do YouTube e aviso a vocês, certo? Eu vou tentar fazer isso antes do próximo encontro, tá? Antes do próximo encontro. Então, o que é que vai ficar para vocês fazerem agora? Hoje, eu passei na lista do grupo essas duas listas Tá cortando de novo, professor. digitadas, mas eu pedi ao Doutor, monitor que ele fizesse algumas questões do livro. a partir de Então, basicamente, ele vai fazer algumas questões do livro. Se o monitor quiser fazer algumas questões dessa lista, ele pode fazer também. Seria bom se eu para a gravação, não? Para ver se melhora. Certo, eu vou interromper a gravação, então.